Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, a chefia de departamento, coordenação do programa de pós-graduação, docente, né, colegas e queridos discentes que estamos aqui nessa manhã. É um momento muito importante de a gente pensar a vida institucional de uma unidade da universidade, né? Esse é um momento importante para todos nós, um momento em que somos convidados, convocados a participar desse processo de consulta, né, ao cargo de direção e vice-direção da Faculdade de Educação. Então, assim, é com muita, né, alegria e esperança, professora Maria Zélia brincou, você está de verde hoje, né, que é realmente o esperançar paulo freireano, com esse espírito, né, de esperança, mas de ação democrática, que a gente está aqui dando início a esse segundo momento de apresentação da chapa única que temos como candidata à eleição, né, candidata à direção e vice-direção da Faculdade de Educação. Então, a chapa é Confluir e Florescer, formada, né, pelas professoras Angélica e professora Elita. Eu sou professora Andréia, sou da comissão desse processo eleitoral, juntamente com as minhas colegas Sônia Clareto, Luciana e a representante do DA. Então, a gente tem hoje esse segundo momento aqui de apresentação, né, da chapa. Nós estamos fazendo aqui a gravação para posterior publicação nas redes, e a gente convoca a todos vocês, a todas vocês, para participar do processo eleitoral que vai ser no SIGA, tá? No módulo do SIGA, na próxima segunda-feira, dia 24, e terça-feira, dia 25. Então, todo o processo de votação vai se dar pelo módulo lá no SIGA, com a senha e os dados de vocês, né, como cada um de nós pode acessar lá o SIGA somente na segunda e na terça, 24 e 25 de novembro. Tá bom? Então, eu passo aqui a palavra às professoras. A gente vai ter aqui cerca, né, assim, de uma hora e meia, até 2 horas no máximo aqui de duração. A gente agradece a presença da Camila, intérprete de Libras, que vai poder estar conosco durante um tempo aqui desse momento, tá? As professoras vão se apresentar a proposta, e em seguida a gente abre para uma conversa, tá? Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, né, a minha colega aqui de chapa, professora Elita. Bom dia, querida intérprete que está aqui, né, nesse trabalho importante conosco. Agradeço a mediação, a comissão eleitoral, né, desse processo, e a todo mundo que está aqui presente para poder discutir com a gente, docentes, estudantes, né, tais, e que vão ter oportunidade também de escutar a gravação. A gente sabe que nós estamos num momento difícil de final de semestre, né, final de ano, final de semestre, com tantas demandas. Hoje é um dia importante a Faculdade de Educação, porque é o dia que nós nos reunimos, né, para as nossas reuniões ordinárias, então é sempre um dia muito cheio, mas esse processo ele é muito importante para a Faculdade de Educação, porque é um momento de parada, é um momento de avaliação da gestão, é um momento de projeção, da gente pensar que faculdade é essa que a gente quer por mais 4 anos, né? Então, acho que é um momento fundamental. Eu sou Angélica, eu estou na direção da Faculdade de Educação desde 2022, sou professora dessa faculdade desde 2008, já tinha sido anteriormente professora substituta aqui também, e em várias escolas da rede municipal, estadual, com 12 anos de atuação na rede da educação básica. Então, nós tivemos muitas, eu vou passar para a Elita para ela se apresentar, mas antes disso, só para te contar um pouquinho, né, essa chapa foi constituída a partir, assim, de muita discussão, né, se a gente deveria, não deveria,
nos lançarmos novamente, no meu caso, né, como diretora, a partir dessa gestão que foi produzida, e com vários diálogos, né, conversas com docentes, tais, a gente entendeu que sim, né, que valeria a pena pensar em mais 4 anos, por uma série de razões que a gente vai aqui detalhar em termos tanto de uma organização interna da FACED, quanto da projeção da FACED para a comunidade externa, quanto nas discussões, né, junto à Universidade Federal como um todo, né? Então, vou passar para a Elita, para ela também se apresentar, estabelecer as primeiras palavras dela, depois eu retorno, depois a Elita retorna e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Bom dia, gente. Fico feliz de estar aqui, né? Agradeço a presença de vocês, da intérprete, da Andréia, que nos ajuda. Agradecer em especial o Marcelo, que criou toda a estrutura para poder garantir a gravação agora de manhã, né? Com a ideia de disponibilizar esse momento para quem não pôde estar aqui fisicamente. A maioria de vocês está aqui, me conhece, né? Eu olho os roxinhos assim, né? Ainda mais os alunos, né? Eu sou professora da Faculdade de Educação há 10 anos, fui aluna daqui, construí minha história no movimento estudantil aqui, depois fui para a educação básica e construí minha carreira profissional na rede municipal, onde eu atuei 20 anos, e aí desenvolvi várias funções, né, desde professora de educação infantil, diretora de escola e funções na Secretaria de Educação. E aí, quando eu venho para cá, né, fui assumindo gradativamente algumas funções e recentemente recebi esse convite da professora Angélica para ser vice-diretora. Então, eu agradeço o convite da professora Angélica. Eu já brinquei ontem à noite, vou brincar de novo de manhã, durante um tempo, para provocar ela. Né, nós fomos juntas no movimento estudantil, fomos de chapas opostas. A minha chapa venceu. E hoje nós estamos juntas porque a gente entende que nós temos mais coisas em comum do que divergências, né? E aceito esse desafio de auxiliar a professora Angélica a partir, né, da função de vice-diretora nos próximos 4 anos. E a gente queria conversar um pouco com vocês sobre o que a gente pensou que seria interessante propor para a Faculdade de Educação nos próximos 4 anos que virão. Então, a gente vai conversar um pouco, o material está disponível no Instagram, e a gente queria também ouvir depois, né, um pouco vocês. Vou passar para a Angélica, porque ela começa a falar um pouco do trabalho já desenvolvido. Então, confluir e florescer, né? Nós chegamos a esse nome a partir dessas trajetórias aí ao longo desses anos na direção da FACED, mas também muito inspiradas pelo quilombola Nego Bispo, que nos deixou, né, há poucos anos, 1 ano e meio, 2 anos, e Nego Bispo trabalha esse conceito, né, esse conceito-chave da confluência, né, que para ele significa colaboração, significa uma perspectiva de cooperantes. A gente se coloca na vida como cooperantes. E quando ele traz isso, ele traz algo de muita inspiração na observação que, como sujeito do campo, campesino, ele faz da natureza, né? Ele olha os rios, ele olha as plantas, e ele enxerga essa colaboração e essa cooperação para a organização da natureza, e nesse movimento ele nos diz: um rio não deixa de ser rio porque conflui com outro rio. Ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. E é nessa perspectiva de render, né, que ele traz esse termo confluência que nós também trazemos, né? Então, reconhecemos toda uma diversidade política e ideológica que existe na Faculdade de Educação, né? Mas entendemos que podemos, nesse movimento, confluirmos e render para fortalecer os campos da administração, gestão, os campos de ensino, pesquisa, extensão, né? Num movimento que a gente pensa, acredita que já vem
produzindo, que já vem tentando estabelecer no âmbito da faculdade, junto aos técnicos administrativos, aos docentes, aos estudantes, né? E muito por conta, este movimento, das nossas raízes de sustentação. Então, é claro que as minhas metáforas são todas do campo das ciências biológicas, porque é onde eu me formei, e é o lugar onde eu trabalho nessa faculdade, né, o ensino das ciências biológicas e a pesquisa em educação ambiental, que é a minha inserção, né, no campo no PPGE e nas pesquisas que eu coordeno no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental, o GEA, da UFJF, né? E quais são essas raízes de sustentação, né? Acho que algumas delas, tudo isso que a gente está dizendo, gente, está na nossa carta-programa, que a gente fez questão, apesar de ser chapa única, a gente fez questão de organizar. Tem o Instagram da Chapa, está lá, Chapa Confluir e Florescer, que a gente pede que vocês sigam, porque a nossa carta-programa está toda prontinha, com muito debate, ela foi produzida, né, nesse movimento de diálogo para ver se a gente conseguia pensar nesta proposta coletivamente para nos lançarmos, né? E nessa direção ela está toda lá. E aí a gente agora vai tecer algumas escolhas aqui, né, para não ficar muito longa a apresentação. Então, algumas raízes de sustentação, a primeira que nos sustenta é a defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, né? Eu acho que essa é algo que a gente não pode abrir mão e que a gente precisa lutar e entender o sentido público, né? O sentido público também é um pouco esse, de se colocar ao escrutínio da comunidade da FACED para dialogar, entendendo que a coisa pública carece, né, dessa participação democrática que leva ao voto, né? Então, eu acho que isso é importante. Respeito aos princípios institucionais, né, que regem a instituição pública, isso é para nós fundamental, porque a instituição nós entendemos que tem, né, regramentos, e esses regramentos a gente vem procurando segui-los com muito zelo pela coisa pública, tanto naquilo que se relaciona ao patrimônio, né, quanto aquilo que se relaciona ao regramento da vida do trabalhador e da trabalhadora que aqui existe, né, e também nas relações com estudantes, né. A defesa de todas as questões ligadas aos direitos humanos, né, as agendas feministas, a luta de classes, a defesa de uma educação antirracista, ambiental, né, anti-LGBTfobia, campesinas, sindicais, do campo democrático e popular. Então, é um compromisso, né, que nós temos enquanto uma chapa que se coloca de um lado, que é um lado progressista para pensar a educação, para pensar a sociedade, né? Defesa das questões ligadas à inclusão, ao direito à educação das pessoas com deficiência, das políticas afirmativas. A gente vem num trabalho muito importante no âmbito do Conselho Superior, né, de reforçar a necessidade das políticas afirmativas, de reforçar as cotas, né, e a gente tem desafios aí para frente de equiparar as cotas da graduação com as da pós-graduação, e o que dá direito às pessoas de população tradicional, né, as pessoas trans. Então, eu acho que é uma luta, a gente precisa expandir essas cotas institucionalmente, né, em toda a universidade, também para bolsas, também para projetos, né, que a gente precisa começar a pensar nos editais do PIBID, do PET, tantos outros editais que estão postos na universidade a partir também das cotas, né, eu acho que esse é um elemento importante que a gente precisa dizer. Então, é uma defesa intransigente que a gente faz das políticas afirmativas, né, e de todos os sujeitos que têm direito a elas, né. Uma outra questão que é um princípio fundamental para nós é uma gestão democrática, né, uma gestão que escuta, uma gestão que tem uma força, que precisa de uma liderança, que tem uma hierarquia, mas sabemos que isso não se constrói, que tem uma autoridade, vamos dizer assim, né, de acordo com Paulo Freire, mas que isso não se constrói com autoritarismo. E acho que ao longo desses 4 anos a gente vem
né, trabalhando um pouco nessa direção organizativa, dialógica, né, numa tentativa, inclusive, de estabelecer dentro da Faculdade de Educação e nos seus espaços colegiados uma participação efetiva. É dever de todos os professores, né, das representações tais, das representações discentes, atuar nos espaços de participação da Faculdade de Educação, né, colegiado, colegiado de conselho de unidade, departamento. Então, entendemos que isso é PPGE, entendemos que isso é fundamental para que a gente possa entender melhor o cotidiano da nossa faculdade e ajudar a tomar decisões em relação a essas questões que estão postas no cotidiano, né? Então, o fortalecimento da representação da FACED também internamente e externamente, né? Eu acho que a gente tem pautou ao longo do tempo essa gestão num profundo respeito aos espaços de participação e ao Conselho Universitário, e a FACED tem sido, né, uma voz presente, com protagonismo dentro do Conselho Superior, defendendo o Estatuto Discente, ajudando a construir o Estatuto Discente, né, ajudando a construir uma série de pautas relativas à organização do trabalho docente, como o plano individual de trabalho e o relatório individual de trabalho docente, assim como agora o regramento, né, do PGD, que é o nosso plano de gestão por desempenho, que pode estabelecer o teletrabalho para os tais. Então, a gente tem participado de muitas discussões de uma forma muito inteira, né? E acho que é assim que a gente precisa continuar, né? Então, acho que essas são, em linhas gerais, as nossas raízes de sustentação, que se colocam também fortemente aos campos de administração, planejamento, organização interna, né? O primeiro dia da gestão, né, que eu iniciei foi o primeiro dia de trabalho presencial pós-pandemia, né? E a faculdade que nós tínhamos, então, é outra faculdade em 4 anos. Eu acho que a gente tem uma faculdade limpa, organizada, com as coisas funcionando. É claro que nem tudo, né? Nós estamos nem tudo funciona tão perfeitamente. A gente está numa universidade pública, que toda uma universidade, como toda universidade, demanda, né, por orçamento, que é uma coisa que a gente tem ainda muitas dificuldades, mesmo no governo mais democrático, mas a gente entende que existe um cuidado, né, e uma necessidade com que as coisas funcionem, né, que a sala de aula tenha os seus equipamentos, que a internet funcione, e essa luta é uma luta importante para nós, apesar, né, de entendermos muitas vezes as limitações da gestão nesse campo. Mas acho que a gente avançou muito ao longo desses anos e a gente precisa avançar mais, né? Nós temos aí o nosso jardim, que a gente conquistou também recentemente, com muita garra também da Proinfra e muita garra desta administração minha, do Giovanni, para que a gente pudesse, né, ter esse jardim agora já dando até frutos, né? Que as pitangueiras já estão dando, vocês observaram, já tem pitanga dando fruto e acerolas em flor ali fora, né? Bom, do ponto de vista para além dessa organização interna, a gente acredita que é muito importante fortalecer as coordenações, né? Hoje a gente está vendo ali professoras Margarete, Patrícia, né, que atuam na coordenação de articulação acadêmica, mas temos também a coordenação do PPGE, chefias de departamento, temos a coordenação de estágio, a coordenação de licenciaturas, que vem, né, fazendo, que é hoje a professora Elita quem toma parte, quem coordena, que vem fazendo um trabalho muito importante, né? Essas coordenações, elas são uma riqueza dessa faculdade. Nenhuma outra faculdade tem essas coordenações que articulam, né, que dão visibilidade aos trabalhos internos, que articulam os estágios de uma forma geral, que tem uma potência de discutir com os institutos, de defender os interesses dessa faculdade, coordenação de pedagogia também, né, que tem os interesses de defender, que tem a condição de defender os interesses da faculdade diante também dos institutos de formação, né, a gente que tem uma potência
potência, né, que essas meninas tiveram num trabalho muito articulado com a direção, de dar publicidade, de publicizar aquilo que vem sendo produzido nessa unidade, os eventos, né? Então, a gente quer fortalecer nessa direção e também a participação do DA, né? O DA de Pedagogia vem, ao longo do tempo, atuando junto da coordenação de articulação acadêmica, e isso é muito bacana, né? Numa tentativa de fazer os eventos crescerem, os eventos de acolhimento, as semanas da FACED, né, e outros eventos que são tão bem publicizados e discutidos no âmbito. Então, acho que isso é um ponto alto, né, em que a gestão apoiou e que está junto também e que quer, nesse momento, fortalecer. Do ponto de vista ainda de administração, a gente precisa muito aprofundar as relações com as redes públicas, né, aprofundar de educação básica, aprofundar a relação com o Colégio de Aplicação João 23, discutir os nossos estágios, essa é uma demanda importante, a gente precisa discutir os nossos estágios com o Colégio de Aplicação João 23, né? É uma demanda para a nossa coordenação de estágio também, apoiar os núcleos, né? Apoiar estruturalmente dentro da nossa resolução, da nossa política de apoio a docentes, para a ida a eventos, né, para a ida para a construção de eventos também. Essa faculdade, ao longo do tempo, tem produzido muitos eventos de pesquisa, que demonstram os seus trabalhos de pesquisa e extensão pelos núcleos, pelos grupos de pesquisa. Isso é uma coisa que a gente quer muito fortalecer, né? Então, além disso, uma outra coisa que eu teria como apontar também dentro desse campo da administração é uma melhoria, né? E é uma coisa que a gente já vem atuando também ao longo do tempo, uma melhoria nessa divisão de trabalho mais equânime nas secretarias, sobretudo na nossa secretaria unificada, né, que é algo que oportuniza uma organização melhor do trabalho e um atendimento melhor ao público também, né? Bom, eu acho que, por enquanto, é um pouco isso, né? A gente tem mais propostas para outras propostas para esse eixo, mas estão lá na carta-programa. O que a gente quer depois é escutar um pouco as pessoas, né? Então, a gente vai tentar acelerar um cadinho para poder ir mais rápido aqui. Professora Elita vai trazer um pouco o ensino, as nossas propostas para ensino e pesquisa, depois eu volto para fechar com a extensão. Gente, essa questão, né, dos pontos comuns, a preocupação com a gestão democrática, com a discussão coletiva, né, isso a gente compartilha, e a gente compreende que nos próximos 4 anos nós vamos precisar mobilizar a Faculdade de Educação para lidar com, né, inúmeras questões. A gente tem que entender que a Faculdade de Educação, ela abriga disciplinas para as várias licenciaturas, mas abriga em especial a pedagogia, né, eu brinco que é o coração, né, então a gente precisa estar atento, né, as demandas que o curso traz, né, assim como dos nossos alunos das demais licenciaturas. Mas a gente tem aí, para pensar a questão do ensino, o desafio para os próximos 4 anos é a questão de uma nova reformulação das licenciaturas, né, a gente está hoje, né, com uma matriz nova, né, que a gente brinca, como a Jerusa gosta de dizer, né, o currículo velho e o currículo novo. Em breve, o currículo novo vai virar um currículo velho. Então, a gente vai ter o currículo velhíssimo, o velho e o novo, né? Isso não é um processo simples, é um processo que tem sido discutido pela universidade, né, pela pró-reitoria de graduação, envolvendo diferentes coordenações. A gente tem participado representando a Faculdade de Educação, mas isso vai desdobrar em muitas discussões no interior da faculdade. Então, a gente vai precisar ouvir os colegas das diferentes licenciaturas, os alunos das diferentes licenciaturas, uma participação mais ativa em breve dos representantes do diretório acadêmico. A gente precisa pensar e apoiar, auxiliar as coordenações em alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Um trabalho que é importante é o mapeamento para saber o que tem acontecido com os nossos alunos que trancam disciplina, que abandonam o curso, para a gente avaliar se isso, né, é resultado de algo que pode ser revertido pela faculdade, pela unidade, se é algo que é
pede uma ação do órgão central ou se demanda de políticas públicas, mas a gente tentar acompanhar e tentar entender melhor o que tem acontecido com os nossos alunos. Isso é uma preocupação das coordenações de curso e que a gente precisa apoiar. E aí a gente já amplia para coordenações de curso, porque há um movimento, né, e há a possibilidade concreta de a gente ter duas coordenações, né, para uma forma de ter mais estrutura para acompanhar o curso de pedagogia. A gente precisa pensar nas questões de estrutura, né, e de acompanhamento dos alunos e da coordenação no ENAD. A Angélica tem uma preocupação com a questão dos equipamentos, biblioteca e acessibilidade. Cada vez mais a gente tem recebido alunos com algum tipo de deficiência. E aí, assim, né, a nossa faculdade, ela não é tão antiga, mas ainda quando ela é construída, por mais que tenha sido pensado uma rampa, né, para garantir uma certa acessibilidade, outras questões não foram pensadas naquele momento, né, e hoje passam a ser necessárias. E aí um desafio da direção é pensar como, né, junto ao órgão central, já que, como, né, bem sinaliza a Angélica, a direção tem uma autonomia relativa, né, a gente não é independente, né, a gente precisa de apoio da reitoria e também do governo federal, né, mas a gente acredita que isso seja muito importante, assim como incentivar cada vez mais os nossos alunos a participarem de atividades de pesquisa, de atividades de extensão, aproximar os alunos da graduação das atividades que são desenvolvidas na pós-graduação, e daí, né, apoiar a coordenação de articulação no trabalho de divulgar o que aqui é produzido. A gente precisa cada vez mais deixar transparente, né, e público o que é feito aqui na universidade pública, porque se as pessoas não conhecem o que aqui acontece, fica mais difícil a gente lutar por essa universidade, né, por essa faculdade de educação. E a gente vive ainda, né, por mais que a gente tenha no governo federal forças mais progressistas, a gente tem vivido ataques fortes no sentido de privatizar. Discursos de grupos conservadores, grupos religiosos, que insistem em dizer que os jovens não devem vir para a universidade, que é bobagem ter curso superior, né? Isso é um movimento privatista, né? Pode não ser privatista no sentido de cobrar mensalidade, mas no sentido de tentar deixar a universidade só para um pequeno grupo. E isso é o contrário do que a gente acredita, né? A gente acredita que a universidade deve ser de todos, e por ser pública, deve ser cuidado por todos, para que todos possam estar aqui. Então, a gente acha que é muito importante pensar nas formas diversas de divulgação do que aqui acontece, e a gente conta muito com o apoio da juventude e do diretório acadêmico, né? Porque, às vezes, a linguagem que a gente usa não é a mais adequada, não chega até o público, né? E aí é uma das características aí da juventude, né? Vocês sabem nos alertar a melhor forma para a gente melhorar esse diálogo. E daí, quando a gente pensa na questão da pesquisa, ao mesmo tempo que a gente vê, né, a professora Angélica sinalizando a necessidade de pensar junto à reitoria, né, de uma estrutura, junto aos TAIs, para que eles possam dar apoio ao que vem sendo desenvolvido no PPGE, e daí se pensar em condições de ampliar, né, até o número de vagas, a gente precisa, enquanto direção, pensar nas estratégias que auxiliem o programa a manter sua nota, ou quem sabe melhorar, né? Já estão até sonhando aqui com 5, né? Já estão até sentindo o cheiro da nota 5. Pensar nos programas que vêm sendo desenvolvidos no sentido de internacionalizar, intercâmbios com outras instituições. A gente pensar também, né, em formas de auxiliar as revistas, tanto as revistas dos estudantes, quanto a nossa revista Educação em Foco, né, que contribui fortemente para essa ideia da divulgação do que aqui é produzido. A Angélica já sinalizou essa questão do apoio aos eventos, né, e a gente precisa ampliar esses eventos internamente, mas para isso a gente precisa ter planejamento, né, envolver recursos, pessoas, outras instituições, e aí, enquanto direção, a gente tem esse desafio de tentar auxiliar. Eu lembro até de uma fala do Anísio Teixeira, né, que ele falava sobre a questão do diretor, e aí, para mim, fica algo do tipo assim, né, o bom diretor, ninguém lembra dele, porque está funcionando tudo tão bem que você não lembra dele.
Aí ele dizia, no hospital, se o cirurgião chegar lá no centro cirúrgico e tiver tudo funcionando, ele não vai lembrar do diretor. Agora, se chegar lá na hora da cirurgia, tiver faltando alguma coisa, o equipamento for de má qualidade, ele vai lembrar do diretor. Então, a gente espera desenvolver assim, um mandato que vocês lembrem, mas não lembrem muito da gente, né? Que a gente garanta ou busque, né, formas de garantir aquilo que é necessário para o trabalho essencial da Faculdade de Educação acontecer. E aí, no nosso caso, é ensino, pesquisa e extensão, né? E aí vem a Angélica trazendo algumas questões da extensão para a gente depois poder conversar. Obrigada, Elita. Então, antes de entrar na extensão, eu queria só ressaltar também 2 pontos que eu acho que são fundamentais e que tomam parte dessas raízes, uma no campo da administração, que é favorecer, né, a entrada de novos tais para a Faculdade de Educação e de novos docentes. Recentemente, nós sabemos que nós vamos ter algumas vagas que foram ditas aí pelo governo federal. Então, acho que um compromisso dessa gestão é lutar internamente nessa divisão de vagas, né, que vai se colocar para dentro da universidade, para que a gente possa garantir vagas para a Faculdade de Educação. Nós temos cursos aqui em que um único professor, né, dá conta de toda a dimensão pedagógica, né? Nós temos áreas, nós temos áreas, né, aqui dentro da Faculdade de Educação que tem essa demanda, e nós temos demanda de tais, né? Nós sabemos que o programa de pós-graduação em educação tem demanda de tais, nós sabemos que, né, nós temos também demandas na secretaria, então acho que essa é uma pauta importante. A outra pauta é entender que nós temos 2 programas de pós-graduação na Faculdade de Educação, né? O programa de pós-graduação em educação, com mestrado e doutorado acadêmicos, e o programa de pós-graduação em avaliação e gestão da educação pública, que tem o mestrado profissional. São 2 programas que estão situados na Faculdade de Educação, né, e que não estão só alocados na Faculdade de Educação, dão vida a essa faculdade e dão vida também a diferentes perspectivas educativas que se lançam e que enlaçam contribuições, né, à educação, e as políticas públicas em educação nacionalmente, né? O PPGE tem crescido muito, né? Nos orgulha cada vez mais, assim como o PPGP, 15 anos de PPGP, PPGE 30 anos, comemorou recentemente, né? No caso do PPGE, com uma inserção regional muito importante, formando muitos gestores, professores, né, que atuam aí nas secretarias de educação da região e em movimentos sociais. Isso é muito importante também para nós. Bom, então no campo da extensão, uma das questões que eu assim já, né, precisava dizer é a necessidade de apoiar, né, os projetos de extensão da unidade, fortalecer e pensar a gente quer perseguir essa ideia, né, de pensar num programa de extensão próprio dessa faculdade, que nos unifique, tentar, né, discutir cada vez mais a curricularização da extensão que foi implementada, mas que a gente precisa entender melhor e praticá-la melhor, né, o que é, de fato, a curricularização da extensão, né? Além disso, continuar a apoiar a nossa coordenação de articulação acadêmica, que nesta tentativa, né, nesse eixo, né, de levar esta comunicação da faculdade com a comunidade externa, faz extensão também, né, e nos ajuda muito a publicizar o que nós temos. Eu acho que, então, é um pouco isso, né, tentar pensar também a extensão junto ao ensino, dentro de novas propostas curriculares em que a gente está sendo aí situado, deslocado a fazer, né? Nós temos uma nova resolução de formação de professores que a gente precisa cumprir, e esta resolução a gente precisa de tempo, de espaço, né, para que a gente possa pensar como é que a gente acomoda os estágios, como é que a gente acomoda a curricularização da extensão, como é que a gente acomoda uma nova proposta do governo federal na relação com o que a gente fez muito recentemente, né,
os cursos em 2018 nesse movimento de construção de um projeto político para as licenciaturas, político-pedagógico para as licenciaturas, que foi formulado e aprovado em 2018, que os cursos estavam no movimento de, né, constituição dos seus PPCs na aliança com os seus projetos de curso, na aliança com esse projeto institucional, né? E que agora a gente, então, é surpreendido, né, com novas, desde 2019, na verdade, a gente vem sendo surpreendido com novas propostas curriculares do governo federal e que precisamos cumprir, mas não sem antes discutir, exaurir os debates internos, né, sobretudo sobre a necessidade das áreas básicas de ingresso, que, de certa forma, ficam um pouco ameaçadas com essa nova política, né? E a gente precisa pensar, pesquisar, né? O que essas áreas básicas de ingresso, entrar nas licenciaturas pela via das áreas básicas de ingresso, que a maioria dos cursos de licenciatura hoje na universidade entram por essa via, trazem de vantagens e criam desvantagens também, né? Então, a gente precisa discutir isso. Então, acho que é um compromisso dessa gestão continuar a abrir espaços e apoiar as comissões internas da faculdade e a coordenação de licenciaturas para que encaminhe, né, na aliança também com a coordenação de licenciaturas, com a assessoria de licenciaturas e o fórum de licenciaturas da Prograde, prover essa discussão e avançar, né, num desenho possível, sem nos aviltarmos em termos de um entendimento da formação enquanto um processo interdisciplinar, crítico, de imersão na escola, de forte imersão na escola e em outros espaços educativos. Bom, acho que é isso, né? Acho que agora a gente podia abrir para saber se as pessoas querem se colocar, querem perguntar, querem afirmar, querem, né, se posicionar aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada, professora Angélica, professora Elita. Então, agora a gente abre aqui, né? Só vou pedir que quem queira, né, se posicionar, perguntar, comentar, venha até aqui para a gente fazer no microfone, porque está ficando gravado, e aí para a gente ter a qualidade do som na gravação, para disponibilização depois, a gente tem que falar no microfone, tá? Mas então eu abro agora para vocês fazerem suas questões, questionamentos, sugestões, a chapa aqui. Quem gostaria? Sim? Isso, acho que talvez possa usar. Vai, aí. Vai. Bom dia para todo mundo, eu sou a Ana Luísa, sou da Pedagogia, e o que eu queria perguntar é porque eu já conversei disso bastante com meus colegas, mas a maioria dos discentes não sabem para que serve a coordenação durante recepção de calouros, acaba que a gente tem um momento junto para conversar sobre, falar para que serve, falar sobre o curso, então acho que seria interessante para a gente pensar em deixar mais cheio o ambiente desses momentos de debate, de chapa, porque a gente está vendo um momento muito despolitizado da luta. Então, assim, no DCE mesmo, a gente teve chapa única, que é uma coisa que era impensável um tempo atrás. Eram 6 chapas competindo juntas. Então, assim, pensando também na direção, eu acho que seria muito legal ter um momento na recepção de calouros para receber eles e para falar, tipo assim, olha, somos da direção, a direção faz isso, isso e aquilo, nós estamos aqui disponíveis para vocês, porque o que eu sinto muito é porque hoje teve professores que liberaram para fazer outras coisas, outras atividades. E se os alunos eles percebessem esse espaço como importante, como vai fazer diferença na minha vida, né, nos próximos anos, eu acho que eles estariam aqui mesmo, professor liberando, sabe? Tem muita essa questão, às vezes o professor não libera, mas o aluno vem mesmo assim, porque ele vê nisso a importância disso. Então, acho que seria interessante para
construir essa cultura política interna da faculdade, a gente poder ter momentos em que a gente seja explicitado, a gente seja convidado a perceber como é que aqui funciona. Porque às vezes a pessoa entra e sai da faculdade sem nem saber como é que funcionam os trâmites internos, o que eu tenho que fazer, acaba que acontece muitos problemas que não sabem para quem recorrer. Então, acho que é uma sugestão também, uma coisa para a gente pensar. Então, eu acho que é uma ótima pergunta, viu, Ana? Porque, de fato, é um desafio, né? E não é um desafio desses tempos atuais, não. É um desafio da nossa época, onde a gente foi lá, do movimento estudantil, né? De muitos anos atrás, né? Apesar de não parecer. Mas, tirando a brincadeira, mas é isso, né? Assim, é o desafio da gente prover essa participação, essa articulação com os estudantes, com o DA de pedagogia, né? Com os DAs dentro das unidades, de respeito ao movimento estudantil, né? Mas não só de respeito, mas de prover essas alianças, né? De fato, a Faculdade de Educação, ela tem essa coisa, né, das coordenações, da coordenação de pedagogia, que agora vão passar a ser 2 coordenações, né, não mais uma só, né, o que dá ao curso muito cuidado, né, que dá ao curso um excesso de zelo e de cuidado maior, porque, de certa forma, está tudo mais próximo, é um único curso que nós temos aqui, que começa e termina aqui, e as outras licenciaturas, né, que são, que passam por aqui, que nesse movimento também se identificam com a Faculdade de Educação e resolvem, muitas vezes, se tornar professores, se formar professores a partir da Faculdade de Educação e a partir dos excelentes e das excelentes professoras que aqui temos, né? Então, acho que é um desafio enorme, assim. Eu penso que todos os momentos em que a gente puder buscar para prover essa participação e essa estada da direção junto aos estudantes, ele é fundamental, né? A gente tem procurado, claro, no âmbito da gestão anterior, fazer essa estada, né? Pela presença na Faculdade de Educação, pela resolução de conflitos, né? Que muitas vezes ficam invisíveis, né? Pela garantia dessa estruturação, pela garantia desses espaços, né, e fortalecimento dos espaços de participação que precisam acontecer, e pelo apoio aos eventos em que os estudantes também estão, né? Então, não só estudantes da graduação, como também os estudantes da pós-graduação, que também têm a sua representação e que precisam exercer essas representações. Então, assim, acho que uma maneira de construir esta relação é também este movimento de articulação de uma gestão que, em sua colaboração como cooperantes, aqui, como diz o nosso nego bispo, né, também provê escuta. E, nesse sentido, de certa forma, é bom que não se identifique muito qual o papel da direção, qual o papel da coordenação, qual o papel disso, de aquilo, porque significa, de certa forma, que a gente tem um coletivo, né, que está junto e que se importa e que talvez não seja tão hierarquizado assim, a ponto de, né, se distinguir tanto na visão dos estudantes, né? Mas, de todo modo, eu acho que é importante deixar claro que muitas das decisões que se colocam para a universidade, elas vêm da ação dos diretores no âmbito do Conselho Superior. A gente não teria o estatuto discente, a gente não teria as cotas, a gente não teria, se os diretores não tivessem no Conselho Superior atuando por essas políticas, né? Não só o estatuto discente, que nos ajuda enquanto estudantes, que nos ajuda enquanto docentes e tais, a prover um ambiente mais favorável à saúde e à melhoria das condições né, de relação, mas também política de assédio, né?
A gente não teria o jardim se a gente não tivesse uma obra nesse jardim, se a gente não tivesse a direção para estar ali junto da Proinfra, para captar esse dinheiro, né? A gente não teria a possibilidade dos professores estarem em eventos se a gente não tivesse um coletivo da chefia de departamento e da direção articuladas para aprovar essas saídas, né, e construir uma política. A gente não teria esse cuidado estrutural que a gente tem até com os terceirizados, né, que dão sua força de trabalho para manter a Faculdade de Educação limpa, organizada, né? Então, assim, em tudo que eu estou falando, gente, eu reconheço sempre os limites, porque eu não acho que gestão nenhuma é 100%, né? A gente não consegue, assim, esse esforço, por exemplo, de estar presente aqui é um esforço importante, mas nós aqui também somos professoras, somos pesquisadoras do PPGE, temos projetos de pesquisa, temos projetos de extensão, então algo sempre escapa, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito preocupada em estar presente nos eventos que os professores nos convidam para estar presente nas mesas, mas nem todo evento eu consigo, né? E ótimo que a gente tem sempre essa parceria de vice e de diretora, né? Porque a gente consegue assim estender mais, abrir mais os nossos braços para estarmos, para a gente poder prover um número maior de ações, né? Mas não é fácil. Mas a gente segue tentando fortalecer e amparar e estar junto. E, sobretudo, eu acho que é algo importante dizer, que é a atitude de estar abertos. Então, a direção também está aberta aos convites, né? Convite para ir no DA, convite para falar das coisas, convite a estar com os estudantes de outros cursos, né? Convite a prover esse diálogo, né? Eu acho que essa abertura é fundamental. Muito obrigada. Mas quem gostaria? Acho que é um momento importante, né, de a gente trazer questões, esclarecer pontos também de dúvidas aí na trajetória de vocês. Sim, Elida? Enquanto o pessoal vai pensando, a sugestão da Ana Luísa, né, bem interessante, e faz lembrar a gente da educação básica, né? Porque na educação básica é raríssimo um aluno que sabe dizer quem que era a diretora, né? Porque é sempre a dona fulana, você não sabe se é diretora, se era coordenadora pedagógica, quem que era que ela era uma dona fulana. De uma certa forma indica, né, essa possibilidade de elas estarem trabalhando, né? De uma certa forma, sinaliza também a dificuldade da gente vivenciar nos espaços, né, da faculdade. Então, é uma coisa que a gente tem identificado, cada vez mais os alunos passam muito rápido aqui. Então, eles vêm, assistem aula e vão embora. Então, eles não têm vivenciado o que uma universidade pode trazer, né, que é diferente de um curso superior na instituição privada, né? Então, assim, a gente precisa, e aí um papel importante, né, da direção, né, a Angélica com assento no Consul, é pensar dentro dos limites, né, que a universidade tem, quais são as políticas que a gente pode construir para pensar em formas de facilitar que os alunos estejam aqui mais tempo, né? Quando eu entrei no curso de pedagogia, lá no século passado, o curso de pedagogia, minha turma, foi a primeira turma que as aulas da pedagogia eram concentradas na manhã, porque antes as aulas eram manhã e tarde, e aí, por exemplo, quem era professora da rede municipal não tinha como vir fazer graduação, porque não conseguia combinar a carga horária. Então, na hora que a gente concentrou as aulas num turno só, apesar, né, possível oferecer disciplina à tarde, a gente já conseguiu ampliar o número de alunos que podiam chegar aqui na universidade fazer pedagogia. E aí, quando começou o noturno, que era uma vivência, assim, eu já tinha terminado a graduação, a primeira habilitação na época, e comecei a fazer umas disciplinas, puxando umas disciplinas à noite, porque eu queria fazer todas as habilitações da pedagogia e queria ser professora do ensino médio, era isso que eu pensava.
que a gente teve? A gente não tinha luz aqui. Aí eu comento com os alunos, quem era aluno daqui saía em bloco, saía todo mundo juntinho para atravessar e pegar ônibus lá onde é Letras. Então, tinha medo, então ir lá no São Pedro. Então, quer dizer, é a direção, junto com a reitoria, que vai criando esse movimento de pensar a iluminação, a segurança. Eu lembro, a Angélica, logo que ela assume, ela deve lembrar de eu mandando mensagem para ela, dizendo, olha, tem dia que eu saio aqui sexta-feira à noite, que é um tal de uma coordenadora me pôr para trabalhar sexta-noite, não sei por que ela faz isso. Eu falo assim, eu sou uma das últimas a sair, meu carro fica ali no escuro, está muito escuro, está muito mal iluminado. E aí eu lembro da Angélica vendo essa questão dos holofotes, depois ela mandando a foto para mim, tipo assim, tá iluminado? Eu falei, não, tá iluminado. Mas isso é um papel, por isso que eu brinquei da questão de que às vezes, né, quando está tudo funcionando, às vezes você não vê o diretor. Por quê? Porque isso é trabalho dele, né? E um dos desafios nossos, eu volto a dizer, né, que a gente precisa do brilho dos olhos da juventude, né? É pensar como a gente pode povoar melhor esses cantos aqui da faculdade, né? Pensar em atividades, mesas, apresentações culturais, né? Usar esse espaço do jardim, fazer atividades onde as pessoas possam circular por aqui, porque isso é formação, né? Como é que a gente vai pensar numa escola de educação básica, assim, dinâmica, né? Cheia de vida, se a gente não trouxer isso para cá? Nós sabemos que tem coisas que estão além da gente. Por exemplo, né, as escolas particulares, elas começaram a pagar bolsas para estudantes né, de pedagogia, principalmente, para atuarem como profissional de apoio para crianças com deficiência. Aí são bolsas de 800, 900, até R$1.000. Tem escola pagando isso, né? A gente sabe que isso impacta na vida do estudante, né? Lógico, a gente é estudante, está ralando, principalmente se a gente for filho de pais trabalhadores, é isso mesmo. Só que a gente entende que isso é uma precarização do trabalho, né? Porque ao invés de ter um profissional devidamente formado, eles aproveitam, né, da força de trabalho do estagiário. Pode ser ou não uma experiência interessante, depende da escola onde você estiver, do professor que estiver te acompanhando e tal. E isso a gente, enquanto faculdade, não consegue resolver no sentido de trazer vocês para a tarde, né? Mas a gente precisa pensar e tal. Se não for à tarde, será que a gente consegue fazer alguma coisa depois das 5, 6? Ah, mas eu estou morto de cansado. Mas dependendo da atividade, a gente sobe, né? Porque, por exemplo, eu sou cria do movimento estudantil, descobri ontem pela Angélica que quando eu era presidente do Grêmio da Escola Normal, a Angélica estava lá, olha só. Depois estou falando século passado. Ela... E aí depois a gente, né, se encontra aqui na universidade em cursos diferentes e chapas diferentes. Aí fui contar piada, perdi o rumo da conversa, tá vendo? O que eu queria dizer é que eu, por exemplo, vinha para a faculdade de manhã, de tarde eu ia para a escola e de noite eu estava no movimento estudantil. Então, normalmente era assim, né? Ou seja, se a gente cria situações que valham a pena estar aqui, a gente vai ter uma movimentação maior dos estudantes, né? Mesmo que não seja à tarde por causa desse problema. Mas o sonho nosso, né? Que um dia, quem sabe, vai acontecer, é que vocês tivessem condições de aqui estar, né? O maior tempo possível. Fazendo curso de idiomas, né? Fazendo disciplina em outros cursos. Eu falo, gente, quem está na universidade, olha, minha paixão quero trabalhar em pedagogia hospitalar. Vai lá fazer disciplina na enfermagem, na área de saúde, no curso de biologia. Ah, não, minha paixão é administração. Vê se tem disciplina no direito, tem disciplina na própria administração que possa te auxiliar. Ah, minha paixão é educação infantil. Vai fazer disciplina na educação física, né? Outro dia eu fui lá conversar com a coordenação, tem uma disciplina lá chamada Jogos e Brincadeiras. Eu até conversei com a Jerusa, quem sabe, né? A gente negocia a vaga lá, eu quero fazer como eletivo. Então, assim, a universidade possibilita isso. E aí, a direção, dentro dos limites que nos põe, né? Porque senão vão esperar que a gente faça milagre e não dá ainda. A gente tem que pensar em ações que auxiliem nessa formação de vocês, né? Mesmo que às vezes vocês não conheçam onde é que o diretor está. Se estiver funcionando bem, vocês não vão conhecer. Agora, se estiver funcionando mal, né? Provavelmente vocês vão achar a salinha para dizer que a coisa não está indo bem, né? Aí, assim, eu aproveitei para comentar enquanto vocês estão pensando. Não sei se vocês querem levantar alguma outra questão.
Obrigada, Elita. Mas quem gostaria de se posicionar, de perguntar, de aproveitar esse espaço aqui de conversa? Todo mundo tímido. Então, acho que a gente vai caminhando aqui para o encerramento desse momento importante. Agradecer mais uma vez as professoras, né, por essa disponibilidade de ocupar esse importante lugar, esse importante cargo, né, em toda a estrutura da FACED, mas também como elas trouxeram, né, na organização administrativa e gestora da universidade, mas também um diálogo fora, né, dos muros da universidade, com a comunidade, né, das licenciaturas, com as escolas de educação básica e com a sociedade como um todo. Muito obrigada. Em nome da comissão eleitoral, né, eu agradeço todos os docentes, chefia, coordenação do programa de pós-graduação e todos os discentes aqui presentes. Eu passo, então, a palavra para a Chapa, para as considerações finais e a gente encerramento desse momento. Muito obrigada. Obrigada, Andréa. Então, gente, só para lembrar, né, a eleição 24, 25, 26, ou seja, segunda e terça, 24 e 25, segunda e terça-feira, né, da semana que vem. Então, a gente amanhã entra, hoje é sextou, né, praticamente. Mais tarde é sextou, por enquanto ainda tem muita coisa nessa faculdade para viver, mas, né, e aí a gente já retoma segunda-feira com a eleição. Então, é importante, a eleição vai ser muito rápida pelo SIGA, muito fácil de ser produzida. A intenção de produzir esse debate e gravá-lo, né? Não só para dar acesso às pessoas que aqui não podem estar, mas também para dar acesso aos nossos estudantes da UAB Pedagogia, né? Que é o nosso curso de pedagogia à distância, que a gente também delibera por inúmeras, aí você está falando dessa coisa da invisibilidade, né? Mas delibera nos nossos conselhos por inúmeras decisões, né, relativas ao curso de pedagogia à distância. Então, é fundamental que os estudantes nos escutem, possam votar, possam tomar parte desse processo, e também do PPGP, que são os estudantes do programa de pós-graduação em avaliação e gestão da educação pública, que em sua maioria não estão na cidade de Juiz de Fora, não estão na UFJF, né? Então, não, quer dizer, estão na UFJF, mas não estão na cidade de Juiz de Fora. Então, é importante que a gente possa dar condição para que eles participem desse processo, para além de ler a carta-programa, mas que nos conheçam, né, conheçam o que a gente acredita, a partir das nossas próprias vozes e corpos, e a partir daí nos ajudem nesse processo, que é um processo tão importante de gestão democrática para as universidades, né? Imagina se a gente não conseguisse eleger os nossos diretores, os nossos reitores, né? Então, a gente tem esse potencial e a gente tem de aproveitar, né, e tomar parte desse direito, porque é um direito conquistado duramente dentro das universidades, dentro de um processo democrático de gestão participativa que nós temos, né? Muito obrigada. Agradecer o tempo de vocês, a paciência, pedir para que vocês, né, divulguem junto aos colegas, mesmo aqueles que aproveitaram o horário para outras atividades, de participarem do processo de eleição, né? Quanto mais apoio uma chapa tem, né, uma direção é eleita, mais legitimidade e mais poder de pressão, né? Porque aí você está representando um coletivo mais unido, expressivo, né? E com objetivos em comum. Então, a gente, né, pede isso para vocês, agradece e deseja a todo mundo uma ótima semana, né? O final de semana já é expandido, né? Acho que é isso, gente. Obrigadão, tá?